Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem especial sobre esse tema e o título é Natal, o primeiro passo em direção à cruz. O primeiro passo em direção à cruz. Jesus veio para dar a vida por nós, mas antes, primeiro, ele nasceu. E eu coloquei esse título porque é muito importante que você não esqueça que o Natal não é a história toda. O Natal não é nem a história toda, nem o final da história. Mas a manjedoura, ou seja, o nascimento de Jesus, é apenas o início da jornada de Jesus até a cruz. Então, entenda, a manjedoura é o início da jornada de Jesus até a cruz. Queridos, é impressionante como um evento que aconteceu há 2000 anos, numa pequena cidadezinha lá do Oriente Médio, causa um impacto tão grande em nós hoje, aqui e em várias partes do mundo. O mundo para celebrar o Natal. Porém, celebrar o Natal já não tem sido um consenso entre os cristãos. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. Celebrar o Natal não tem sido mais um consenso entre os cristãos. Existe um movimento crescente no meio da igreja cristã, sobretudo da igreja evangélica, que tem colocado em debate se a igreja deve ou não celebrar o nascimento de Jesus, celebrar o Natal. E existem muitos argumentos contra a celebração do Natal. Estava fazendo uma pequena pesquisa essa semana na internet e vi mensagens e textos e mensagem com o título "Esta igreja não celebra o Natal" ou 10 razões para você não celebrar o Natal e outras coisas mais. Então existe um movimento crescente no meio da igreja evangélica sobre não celebrar o Natal. E talvez o principal argumento para embasar a ideia de que não se deve celebrar o Natal é que o Natal é uma festa que tem a sua origem em uma festa pagã. Então a pergunta é verdade que o Natal tem origem em uma festa pagã? Pastor, é verdade isso que estão dizendo aí? Sim, querido, é verdade, mas calma. Calma antes de você desistir do Natal. É verdade que o Natal é uma festa que tem origem, se inspira em uma outra festa pagã. O Natal, na verdade, era uma festa, não tinha esse nome, mas era uma festa que celebrava também o nascimento. Mas o nascimento de quem? O nascimento do sol. Era Natalis Solis Invicto. Porque Natal aqui tem a ver com nascimento. Então era o nascimento do sol invencível. Em Roma, no Império Romano, que é o contexto onde surge a igreja cristã, no Império Romano, essa festa do nascimento do sol invencível era festa em homenagem ao deus persa Mitra, que era muito considerado também pelos romanos, adorado pelos romanos, e era considerado como o deus Sol. Em várias culturas, as pessoas acabaram adorando o Sol, em vez de adorar o Criador do Sol. E em Roma, eles pegaram emprestado esse deus persa Mitra, que era o deus Sol. No Egito, eles adoravam também o Sol, e era o deus Ra. E em várias culturas adoravam-se o Sol.
E Paulo fala sobre isso lá em Romanos, quando ele diz que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, as coisas criadas. Mas antes de ser Natal, o nascimento de Jesus, era a festa do nascimento do sol em celebração ao Deus Sol, porque eles achavam que o Sol era um Deus. E essas comemorações aconteciam durante o solstício de inverno. E o que é o solstício de inverno? Era o dia mais curto no ano no hemisfério norte. Então, esse dia, o solstício de inverno, que era o dia mais curto, ou seja, o dia em que o sol ia se pôr mais cedo, acontecia ali entre o dia 22 a 25 de dezembro. Não tem um dia fixo. Cada ano muda, mas o solstício de inverno, que era o dia em que se comemorava o nascimento do sol, porque qual era a ideia pagã aqui? Eles viam que aquele era o dia mais curto, ou seja, que o sol se punha mais cedo, então era como se o sol estivesse morrendo, e no dia seguinte ao solstício, começavam os dias mais longos do ano, que o sol se punha mais tarde. Então eles diziam, então o sol nasceu de novo. Por isso que era o sol invencível, porque ele morre, mas no outro dia ele já nasceu de novo. Então essa era a festa pagã. Mas quando o cristianismo começa a dominar, ser majoritário no Império Romano, a festa que era em homenagem ao sol, ao nascimento do sol, a Mitra, ela é convertida, ela é transformada lá por volta do ano 354 depois de Cristo. Ela é convertida em uma festa cristã. E aí, em vez de se adorar o sol, em vez de se celebrar o nascimento do sol, passa a se celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Baseado nesta informação, você pode estar se perguntando, então, pastor, se a origem do Natal é uma festa pagã, então não seria errado a gente celebrar o Natal? E eu digo, se nós celebrássemos o Natal da forma como era na antiguidade, se nós celebrássemos o Natal em homenagem ao nascimento do sol ou ao deus Mitra, seria pecado. Não é só errado, seria pecado. Mas o Natal que celebramos é em homenagem a Jesus Cristo. Agora veja, nada mais apropriado do que dar a Jesus a festa que era dada ao sol. Por quê? Porque além de Jesus ser apresentado como aquele que criou o sol, Jesus também é apresentado como o sol da justiça. Lá em Malaquias capítulo 4, versículo 2, quando profetiza, o profeta está falando uma profecia a respeito do nascimento de Jesus, ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Aqui é uma das profecias, das muitas profecias, feitas séculos antes do nascimento de Jesus, que apontava para o nascimento de Jesus. E nesta profecia, Deus anuncia que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Então, eu vejo como muito apropriado tirar uma festa que era em homenagem ao sol, a algo que foi criado, e dar àquele que criou o sol e que o próprio Pai chama de o sol da justiça. Então, quando a festa que era pagã torna-se cristã, então o objetivo da festa deixa de ser adorar a coisa criada e passar a adorar o Criador. Deixa de ser adorar a um Deus falso, um Deus inexistente, para adorar o Deus verdadeiro, Emanuel, o Deus conosco. Então,
respeito quem não queira celebrar o Natal, mas não vejo que isso seja motivo para não se celebrar o Natal. Mas existem outros argumentos, e o outro argumento é, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Aí você pode estar se perguntando, pastor, é verdade que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Querido, é verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, dezembro é um dos 3 meses menos provável que Jesus tenha nascido. Tem 3 meses no ano que pode-se dizer praticamente com certeza que Jesus não nasceu nesses 3 meses. Dezembro é um deles. Dezembro, janeiro e fevereiro são 3 meses que muito, mas muito provavelmente Jesus não nasceu nesses meses. Então Jesus de fato não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas por que é improvável que Jesus tenha nascido em dezembro? Por que dezembro é tão improvável assim? Porque quando lemos o Evangelho de Lucas, por exemplo, ele afirma que Jesus nasceu no período em que estava acontecendo um grande recenseamento. O que era um recenseamento? O Império Romano havia determinado uma contagem de todos aqueles que habitavam em seu território. Mas essa contagem, o recenseamento, a contagem dos habitantes, tinha uma coisa em particular. Era o IBGE romano. Só que ao contrário do IBGE no Brasil, que vai na casa das pessoas, o IBGE romano dizia assim, você tem que viajar para a cidade onde você nasceu, e lá na cidade onde você nasceu é que vai ser contado, você vai dar o nome lá para contar que você existe. E aí a gente sabe da história que José viaja com Maria para esse recenseamento, ele viaja para a pequena cidade de Belém, e é por isso que Jesus chegando em Belém, Maria e José chegando em Belém, as hospedarias estavam lotadas, os hotéis estavam lotados, porque muita gente chegando em Belém para o recenseamento, e ele acaba nascendo, por ocasião desse recenseamento, acaba nascendo numa estrebaria, num estábulo em Belém. Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Porque para acontecer esse recenseamento, esse deslocamento em massa do povo dentro do Império Romano, com certeza não era dezembro. Por quê? Porque dezembro é um mês em que naquela região acontece um rigoroso inverno. Mas não é o nosso inverno, é um inverno rigoroso mesmo e muito frio. E era impossível deslocamento das pessoas em um inverno rigoroso. Então, para que esse recenseamento acontecesse, com certeza foi no tempo de verão. Então não foi nem em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro, que são os meses de inverno. E dezembro, inverno rigoroso. Então essa dica do acontecimento nos dá a indicação de que não foi em dezembro. Outra coisa, quando Jesus nasce lá, naquele estábulo, diz que tinha pastores cuidando de ovelhas no campo, e os anjos aparecem para esses pastores no campo, à noite. Era comum os pastores, às vezes, passar semanas, às vezes meses, migrando com os seus rebanhos em busca de pastagem. E à noite eles ficavam cuidando dos rebanhos no campo. E era isso que estava acontecendo. Mas quando era o inverno, os pastores não ficavam com os seus rebanhos no campo. Os rebanhos eram recolhidos para os currais e os pastores ficavam em casa à noite. Então, se os pastores, por ocasião do nascimento de Jesus, se eles estavam no campo à noite com as ovelhas, logo não era inverno, logo não era dezembro. Então, de fato, Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25 de dezembro. Então, pastor, é errado celebrarmos o Natal no dia 25 de dezembro, ou na véspera do Natal, no dia 24 de dezembro? Querido, não. Eu digo a você que não. Não há nada de errado em celebrarmos o nascimento de Jesus em 25 de dezembro.
O que é errado é você dizer que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Não, essa é uma data escolhida para celebrar o nascimento dele. Mas o que conta não é a data em si, é o fato, é o evento que marcou a história antes e depois de Cristo. Quando ele nasce, a história se divide em dois. Pensa comigo, imagine que um dia alguém colocasse um bebê na sua porta. Quando você abrisse a porta, tinha lá um cestinho com um bebê, mas não tem nenhum registro de nascimento, não tem nenhum papel escrito dizendo o dia que ele nasceu, e você vê aquele bebê na sua porta, você se apaixona por ele e decide criar aquele bebê. Você não sabe o dia que aquele bebê nasceu. Eu pergunto, você vai privar esse bebê de uma celebração de aniversário porque você não sabe o dia exato que ele nasceu? Ou você vai escolher uma data e vai celebrar o nascimento dele? Provavelmente a data em que colocar ele na sua porta. Você vai escolher uma data e vai celebrar. Você não vai criar um filho sem a celebração, só porque você não sabe o dia exato. Eu pergunto, escolher um dia e celebrar o nascimento dele, sem saber que aquele é o dia, ou sabendo que aquele não é o dia, é errado? Não, você sabe. Errado é você mentir, por exemplo, você nasceu... Não, nós escolhemos esse dia para celebrar o seu aniversário. Então não há erro nisso, não há pecado nisso. Escolheu-se essa data, por quê? Porque tinha uma festa, que era em homenagem ao sol, e isso não, vamos pegar essa festa e transformá-la em homenagem a Jesus, que é o sol da justiça. Era a festa do nascimento do sol, agora é a festa do nascimento do sol da justiça. Por isso ficou em dezembro. Mas todos sabem que dezembro não foi o mês em que Jesus nasceu. Jesus nasceu provavelmente entre março e novembro. Agora, o mês e o dia, ninguém sabe. Mas não vejo qual o problema de celebrarmos o aniversário ou o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Queridos, outros têm se levantado e questionado sobre a árvore de Natal. Inclusive eu andei respondendo algumas perguntas lá na minha caixinha de perguntas no Instagram. Pastor, é pecado crente ter árvore de Natal? É certo um cristão ter árvore de Natal ou montar uma árvore de Natal em casa? Muitos acham que é errado, muitos acham que é pecado. E o argumento é porque também existia um culto pagão em que se adorava as árvores, o panteísmo. Querido, no tempo antigo e até nos dias de hoje, adoravam a tudo enquanto. Adoravam as árvores, adoravam o sol, adoravam os rios, adoravam a terra. Até hoje, se você chegar numa tribo indígena, talvez você vai encontrar eles adorando a terra, ou adorando o rio, ou as árvores, ou o sol. Então, por isso é errado ter uma árvore de Natal. Deixa eu falar para você. Desde que você faça para a glória de Deus, não vejo problema. Agora deixa eu te falar, para mim não existe um símbolo tão perfeito para ser usado na festa em homenagem a Jesus do que uma árvore. Como assim, pastor? Por que é tão perfeito? Porque o próprio Cristo se auto-intitulou como árvore. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Videira é o que, gente? É uma árvore. João capítulo 15, versículo 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, nós também somos árvores junto com ele, nós somos os galhos, os ramos dessa videira. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. O próprio Cristo se auto-intitulou como uma árvore, ele diz, eu sou uma videira, e vocês são os ramos, e vocês devem estar ligados em mim, e eu ligado em vocês. Para quê? Para que vocês deem muito fruto. Além de Jesus se autodeclarar como uma árvore, ele usa a árvore para ilustrar a si mesmo, a Bíblia se abre com uma árvore e se fecha com uma árvore. Lá em Gênesis, quando começa a criação,
Deus planta um jardim e nesse jardim tem uma árvore especial. Gênesis capítulo 2, versículo 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida. Veja, a Bíblia se abre, o Gênesis se abre com a presença da árvore da vida. E a Bíblia se fecha em Apocalipse também, de novo, com a árvore da vida. Apocalipse 22, 14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, aqui está falando de santificação, pois assim terão o direito de comer da fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Aqui está falando da Jerusalém celestial que descerá do céu, que será a nossa morada eterna, e nela estará plantada a árvore da vida. A Bíblia começa com a árvore da vida e termina com a árvore da vida, e Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Então, quer um símbolo que ilustre melhor Jesus e a festa para Jesus do que uma árvore? Desde que você faça para a glória de Deus. Agora, querido, é só uma questão de sabedoria. Agora, imagina você na sua celebração de Natal em família. E se você tiver lá uma árvore, vamos supor, você tem uma árvore lá, e você usar essa árvore como ilustração para falar do Evangelho de Jesus. Aqui tem uma árvore, mas Jesus disse que Ele, aí você pode ler João 15, Ele é a árvore da vida. Ele nos prometeu que um dia comeremos da árvore da vida, Ele é a videira verdadeira e prometeu que comeremos da árvore da vida. E a partir daí você pregar o Evangelho de Jesus para a sua família e para os seus convidados. Isso é maravilhoso. Então, querido, como Paulo diz, quer comais, bebais ou comais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você usar uma árvore, uma decoração de uma árvore de Natal, e você fizer isso para a glória de Deus. Agora, se você usar sem propósito algum, você jogou seu dinheiro fora e tirou o foco daquele que é o centro da festa. Mas pastor, e o que dizer das lâmpadas, dos pisca-piscas? E é coisa de crente? Como cristãos, nós podemos usar luzes na decoração natalina? Eu acredito que sim. Respeito quem não quer usar. Se você não usa, não use para a glória de Deus. Se você não quer usar árvore, não use a árvore para a glória de Deus. Agora, se você usa a árvore, use para a glória de Deus. Se você não quer usar luz, então não use para a glória de Deus. E se você quer usar, use para a glória de Deus. Agora veja, as luzes piscando na minha cabeça, porque a minha cabeça, o Natal é Cristo e acabou. Então, quando eu vejo luz piscando no Natal, o que é que eu lembro? Que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que andar comigo não andará em trevas. Eu não lembro de nenhuma divindade pagã, eu não lembro de nenhum culto pagão, eu só lembro de Cristo. João 8,12 diz: de novo Jesus começou a falar com eles e lhe disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E ele também diz: vocês são luz do mundo. Então, queridos, se você colocar luzes lá na sua decoração e na sua ceia de Natal, você falar que aquelas luzes representam Cristo, que é a luz do mundo, e que Ele nos chamou para ser luz e levar a sua palavra, que é lâmpada para os pés, você terá feito isso para a glória de Deus. Então, se você não quer fazer, não faça para a glória de Deus, mas eu entendo que pode ser feito sim para a glória de Deus. Querido, o que a gente tem que ter em foco, sabe o que é? É fazer o Natal para a glória de Deus. É tornar o Natal a festa, sim, onde relembramos, onde lembramos, onde falamos, onde adoramos a Jesus. O que também nós não podemos fazer é acharmos que o Natal é a festa cristã mais importante. Nunca foi e nunca será. A festa cristã mais importante é a Páscoa. Entenda, é importante dizer, nós podemos usar o Natal
para a glória de Deus, para pregar o Evangelho, e é uma data muito especial para isso. Mas a manjedoura nunca foi, nem nunca será, o símbolo que retrata a missão de Jesus. Como eu falei, a manjedoura é apenas o primeiro passo em direção à cruz. A manjedoura não é o símbolo da missão de Jesus. O símbolo da missão de Jesus é a cruz. Jesus, por ocasião da ceia, deixou muito claro de que queria ser lembrado pelos seus discípulos, não pelo seu nascimento, mas pela sua morte. Então não faça da manjedoura o símbolo de Jesus. Nós fazemos do Natal um momento para pregar o Evangelho e celebrarmos Cristo. Mas a manjedoura nunca deve ser o símbolo principal da missão de Jesus. Lembra da ceia? Ele instituiu a ceia, o pão, o vinho. Ele diz: esse é o meu sangue que é derramado, esse é o meu pão, esse pão é o meu corpo que é entregue. Ele diz: fazer isso todas as vezes em memória de mim. O símbolo escolhido por Cristo é a cruz. Não é a manjedoura. Natal sem cruz perde o poder. Manjedoura sem cruz perde o poder. Por isso eu comecei a mensagem dizendo: o Natal não é o fim da história, nem muito menos a história toda. O Natal é apenas o início da jornada de Cristo até a cruz. Então, quando celebramos o Natal, não estamos celebrando apenas o nascimento de Jesus, mas sim celebrando o início da jornada de Jesus em direção à cruz e ao sepulcro vazio. Então, a minha opinião pessoal, e você pode discordar dela, eu não vejo problema se você usar árvore, se você usar o pisca-pisca e você celebrar o Natal. Eu acho que isso tudo pode ser usado como ferramenta para pregar o Evangelho de Jesus e celebrar o nome do Senhor. Agora, tem um símbolo da festa de Natal que deveria ser expulso da sua celebração de Natal e nunca ter lugar na sua celebração de Natal. E não é só um símbolo, é um personagem que nunca deveria estar presente na celebração de Natal de um cristão. E você já deve saber de quem eu estou falando. Eu estou falando dele, coloca a foto aí do miserável. Do Papai Noel. Ele não pode ser conciliado com Cristo. Ele não pode ser conciliado com a festa em homenagem a Jesus. O Papai Noel que nós temos hoje, não somente hoje, mas há bastante tempo, ele é inspirado em dois personagens do passado. Um de um passado relativamente recente e outro de um passado mais longínquo. Os dois personagens, um de origem católica romana e outro de origem pagã. Papai Noel é inspirado em São Nicolau, que é venerado até hoje pelos romanos, pela igreja romana, e Odin, o deus mais importante, D com D minúsculo, viu? O deus mais importante da cultura nórdica, dos povos do norte europeu, dos bárbaros, era Odin. Inclusive essa ideia de que o Papai Noel desce pela chaminé, Odin, o deus nórdico, fazia isso. Tanto Odin como São Nicolau eram apresentados com essa aparência de um ancião, cabelos grisalhos, cheinho. Ambos davam presentes e etc. Se você ler a história do Papai Noel, você vai ver que tem ligação direta com São Nicolau e com Odin. Diferente do que alguns dizem,
Papai Noel não tem nada a ver, cara, é coisa assim. Sabe, Papai Noel foi a Coca-Cola que criou. Quem nunca ouviu isso? Quem criou o Papai Noel foi a Coca-Cola para fazer, era o garoto propaganda da Coca-Cola. Quem criou o Papai Noel foi a Coca-Cola, então não tem nada a ver, é só um garoto propaganda de refrigerante, não tem nada de mal no Papai Noel. Mentira, Papai Noel não foi criado pela Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez, lá em 1920, 1930, naquela década, de 20 a 30, o que ela fez foi popularizar a figura do Papai Noel, usando numa bem-sucedida campanha publicitária. Mas a ideia do Papai Noel, dessa figura, tal como se acredita e se prega hoje, já existia antes da Coca-Cola usá-la. É por isso que a Coca-Cola usou uma figura que já existia. Portanto, a origem do Papai Noel não é de um garoto propaganda de refrigerante, mas sim de alguém que é venerado e adorado, seja pela igreja romana, seja pelos antigos habitantes do norte da Europa. Ou seja, a figura do Papai Noel sempre foi um personagem antibíblico, um foco de idolatria, de adoração. A fonte dele, a origem dele sempre foi problemática. Hoje, o Papai Noel tornou-se o grande usurpador do Natal. Ele toma o lugar que foi dado a Jesus e tornou-se o ator principal da celebração do Natal. Onde você vai falar em Natal, você já vê a casa do Papai Noel. Você vai numa decoração de Natal, aí tem a casa do Papai Noel, aí tem as ajudantes do Papai Noel, aí tem os duendes do Papai Noel, aí tem as renas do Papai Noel, o trenó do Papai Noel. É Papai Noel demais, é gorro de Papai Noel. Queridos, o Papai Noel transformou-se numa imitação barata do Cristo vindouro. Se você prestar atenção, isso não é por acaso. Um personagem que foi colocado para tirar o foco de Cristo. Veja, o que fizeram lá atrás? Tinha o foco num Deus falso. Sai Deus falso, entra o Deus verdadeiro Cristo. Vamos todo mundo olhar para Cristo agora no Natal. Aí chega o Papai Noel e dizem: sai Jesus, vamos voltar a olhar para um Deus falso agora. É isso que estão fazendo. Paganizando, repaganizando, não sei se existe essa palavra, o Natal. Tirando Jesus do centro e dando de volta para um personagem que quer tomar o lugar de Jesus. Presta atenção, todos os anos Papai Noel aparece da forma como Jesus disse que voltará. Papai Noel vem sobre as nuvens. Não é assim? Jesus disse que viria sobre as nuvens, Papai Noel vem todos os anos sobre as nuvens. Papai Noel vem com o seu manto vermelho. Jesus diz que voltará sobre as nuvens com o seu manto vermelho, manchado pelo sangue. Papai Noel não é o rótulo da Coca-Cola, sei lá. O Papai Noel é apresentado como uma figura eterna. Ele é velhinho, mas ele nunca fica mais velho do que ele está. Ele está sempre, ele não envelhece, não morre. É uma figura eterna, assim como Cristo, que não tem princípio nem fim. O Papai Noel é apresentado como um ser onisciente. Onisciente e juiz, como Cristo é apresentado. Por que eu digo que ele é onisciente? Porque ele tem a capacidade de sondar e conhecer os corações das crianças do mundo inteiro. E juiz, porque ele julga quem foi bonzinho esse ano para receber presente. O Papai Noel tem uma outra característica impressionante, ele é capaz de ouvir orações. As crianças fazem oração para o Papai Noel, sabe quando? Quando elas são ensinadas a pedir ao Papai Noel o que ela quer de presente. E o Papai Noel, de forma assumindo um atributo de Deus, seja lá onde ele estiver no Polo Norte, ele escuta a criança aqui no Brasil, no Japão, em todo canto, pedindo. Ela está orando para quem? Para Papai Noel, pedindo o seu presente de Natal.
Mas a verdadeira identidade do Papai Noel é revelada em um detalhe: a forma como ele entra nas casas. Como é que o Papai Noel entra na casa? Como um ladrão. Ele entra às escondidas, ele entra no meio da noite quando todos estão dormindo, descendo pelo telhado, entrando pela chaminé. Como um ladrão, e Jesus diz sobre o diabo: ele veio para matar, roubar, assim, ele entra como um ladrão. Tão diferente de Jesus. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus mostra como é que entra na casa, na vida de alguém. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e sentarei à mesa com ele e jantaremos juntos. Olha a diferença do Cristo verdadeiro para o falso Cristo que está tomando o lugar de Cristo. Papai Noel, querido, pode ter certeza, é uma figura satânica. Não tem nada de inocente no Papai Noel, é uma figura satânica que tem sido usada para usurpar o lugar de Jesus nessa grande celebração. Até nos lares, nos comércios, nos cartões de felicitação, nos bannerzinhos compartilhados no WhatsApp, no Instagram dos crentes, o Papai Noel tem reinado absoluto e tem sido protagonista do Natal. Na sua casa, será que não tem lá um Papai Noelzinho, né, dançando na estante? No panfletinho que você fez desejando Feliz Natal, será que você não estava com um gorro na cabeça, não tinha um Papai Noel desenhado? Se você é comerciante, lá na decoração do seu comércio, quem é honrado é o Papai Noel? Querido, Papai Noel não deveria fazer parte da celebração de Natal de um crente. É comércio, o seu comércio tem que refletir o seu Deus. Lá o Natal tinha que ser cristão. Na sua casa o Natal tem que ser cristão. No seu comércio o Natal tem que ser cristão. Onde você for, o seu Natal tem que ser cristão. Tem que ser Jesus o centro. Querido, qual a importância do Natal? O Natal é a maior notícia de todas. A notícia de que Deus se fez carne por meio do seu Filho e veio pisar na terra. E não somente ele veio pisar na terra, mas ele veio na forma de ser humano. Olha que coisa incrível. A gente não pode se acostumar com isso, gente. Isso é incrível. O Deus Criador dos céus e da terra se fez carne por meio do seu Filho e veio habitar entre nós. Mas é importante que você saiba algo sobre Jesus. Ele não começou a existir na manjedoura. Tem gente que acha que Jesus começou a existir quando nasceu, lá em Belém. Não, Jesus sempre existiu, não tem princípio nem fim, ele é eterno. Ele estava presente com Deus na criação. João capítulo 1, versículo 1, coloca na tela. No princípio era o verbo, está falando de Jesus. No princípio ele era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui está dizendo que Cristo já estava desde o princípio com Deus, ele era um com Deus, e ele participou ativamente da criação de todas as coisas, e que sem ele nada teria sido feito. Jesus não começou a existir em Belém, naquele dia em que nasceu no estábulo. Ali é o dia em que ele se fez carne. Quando você entende que Jesus já existia, e existia na forma de Deus, na forma de Espírito, antes de vir ao mundo, quando você entende isso, a sua mente se abre, e você entende que o Natal é muito mais extraordinário do que você imaginava. O Natal, o nascimento de Jesus é algo muito mais extraordinário, pois Jesus, por amor a nós, ele se sujeitou a reduzir-se a si mesmo, a chegar à forma de um embrião,
depositado pelo Espírito Santo no útero de uma mulher. Ele se sujeitou a se desenvolver a partir de um embrião por 9 meses, virando um bebezinho no útero de uma mulher, até que depois de 9 meses ele nasce num parto natural como um bebê, completamente dependente dos seus pais terrenos. E aí ele se sujeita a crescer na mesma velocidade que todos nós. Ano após ano ele vai crescendo e ele vai amadurecendo nessa mesma velocidade que nós, até que ele se torna um homem, e quando ele se torna um homem, ele enfrenta a cruz por nós. Você consegue entender isso? O que é alguém que é espírito? Porque lá em João 4:24 diz que Deus é espírito, ou seja, não havia limitação para Jesus. Jesus estava aqui, ele podia estar no Japão ao mesmo tempo, na Austrália ao mesmo tempo. Jesus não tinha que sair de um canto para ir para o outro, ele estava em todo lugar, ele era tudo ao mesmo tempo. E ele decidiu reduzir-se, limitar a si mesmo a um corpo humano. Agora Jesus, para ir de um canto para o outro, ele tinha que caminhar, ele cansava, ele ficava fadigado, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha dor. E ele fez isso por aproximadamente 33 anos. É como se, não é nem isso, mas só para uma ideia, você pegar um pássaro que está aqui nesse instante, e ele está, em questão de segundos, ele já voou quilômetros. E você pegar esse pássaro e colocar ele dentro de uma gaiolinha, ele não consegue nem bater as asas. É você pegar Jesus, Espírito, na condição de Deus, e reduzi-lo a um corpo humano. Querido, quando você entende isso, você vê que o único sacrifício de Jesus não foi a morte foi o principal, mas o se fazer carne, o vir ao mundo, o se tornar humano, o nascer, foi um sacrifício extraordinário que Jesus fez por amor a você e a mim. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou da sua condição de Deus e limitou-se a tornar-se humano como nós. Mas por que Jesus fez tudo isso? De todas as maneiras pelas quais Deus poderia enviar o seu Filho ao mundo, porque Ele escolheu que Jesus deveria vir ao mundo da mesma forma que eu e você viemos, como um bebê. Você já parou para pensar nisso? Se você fosse Jesus, coisa maluca, se você fosse Jesus e tivesse que vir ao mundo, qual a forma que você escolheria para ver o mundo? Eu acho que eu escolheria uma final de Copa do Mundo, chegar, para tudo. A ideia de Deus foi completamente diferente. Ele vai vir como um bebê, nascendo de um casal bem humilde, num estábulo, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Por que Jesus veio ao mundo como um bebê? Essa é a pergunta que eu vou responder agora. Por que Jesus veio ao mundo como um bebê? Primeiro, Jesus veio ao mundo como um bebê para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Jesus veio dessa forma, porque assim nós poderíamos nos relacionar com Ele. Ele veio de uma maneira que todos nós pudéssemos ouvi-lo, pudéssemos nos relacionar, pudéssemos olhar nos olhos dele, pudéssemos tocar nele. Querido, essa é a forma que Deus encontrou
de poder se revelar de forma completa aos seres humanos e falar diretamente com o ser humano. Vocês lembram o que aconteceu quando Deus apareceu a Moisés através de um fogo numa árvore? Olha a árvore de novo aí. Moisés estava no campo, no deserto, cuidando de ovelhas, e aí Deus aparece para ele na forma de um fogo numa árvore. E Deus fala diretamente com Moisés. Olha que Moisés não vê o rosto de Deus, vê apenas o fogo numa árvore e a voz de Deus. Você sabe o que acontece? Êxodo capítulo 3, versículo 6. Deus diz assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Era isso que acontecia quando Deus tentava falar diretamente com o ser humano. Eles ficavam apavorados, eles cobriam o rosto, eles corriam de medo. Você lembra a reação do povo de Israel, agora já liderado por Moisés, quando Deus tentou falar com eles? Êxodo 20, versículo 18 e 19. O povo ouviu quando Deus descia em cima do monte, ia falar. A voz de Deus era como trovões e tinha relâmpagos, e sempre que Deus entra em ação, a natureza, a criação, ela reage. Olha só, o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Eles ficaram batendo o joelhinho um no outro, morrendo de medo de ouvir Deus. Eles não queriam, eles não podiam. Quando Deus tentava falar com eles, eles ficavam apavorados e corriam de medo. Disseram: Moisés, fala tu com ele e depois você fala para a gente, porque é melhor do que ele falar diretamente com a gente. Veja, o povo ficava com medo, o povo fugia. Deus não podia falar diretamente com o povo. Desde que o pecado entrou na humanidade por meio de Adão e Eva, Deus vem falar com o homem e ele foge. Lembra lá no jardim? Deus falava com Adão toda tarde, mas naquela tarde do pecado, Deus vem falar com Adão. Adão, onde está? Ele estava onde? Escondido, fugindo de Deus, com medo. Como é que Deus resolve isso? Enviando o seu Filho Jesus para vir ao mundo como nós viemos ao mundo, para vir como ser humano, para vir como homem, e assim como homem poder olhar nos nossos olhos, olhar nos olhos da humanidade e falar diretamente com eles sem que eles se assustassem. Ele veio de uma forma que nós pudéssemos olhar para ele e conversar com ele. A única forma de Deus falar e se aproximar de nós sem nos deixar em pânico era falar conosco por meio do seu Filho encarnado em forma de homem. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é perfeita a semelhança do próprio Deus. Jesus disse: você quer conhecer o Pai? Conheça a mim. Olhe para mim e você vê o Pai. Essa é a forma, a encarnação de Jesus é a forma encontrada por Deus para se revelar completamente a nós, humanos pecadores. Porque não poderíamos olhar para Deus, porque a glória dele, a santidade dele nos fulminaria por causa do nosso pecado. Então ele se faz carne por meio do seu Filho e vem ao mundo como nós viemos, como ser humano, esvaziando-se da sua forma de Deus para relacionar-se e se revelar a nós. Essa é a primeira razão pela qual Jesus veio como um bebê. Segunda razão, Jesus veio ao mundo como um bebê para nos mostrar como é que a vida deveria ser vivida. Jesus veio ao mundo como um bebê, como um ser humano, como nós, para nos mostrar como a vida deve ser vivida.
Jesus está nos dizendo com a sua vida: eu vim ao mundo da mesma forma que vocês vieram, para que vocês vivam da mesma forma que eu vivi, para que vocês saibam como é que vocês devem viver a vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras palavras, imitem Ele. Ele é o modelo dado por Deus. E Ele só serve como modelo porque Ele veio como nós viemos. Ele nasceu como nós nascemos. Ele se desenvolveu como nós. E Ele serve de modelo. Ele é o modelo para nós. Queridos, e como é que Deus deseja que nós vivamos a nossa vida aqui nessa terra? Quer saber qual é a forma, qual é o estilo de vida que Deus quer para nós? É só olhar para Jesus. E tem um versículo bem pequenininho da adolescência de Jesus, sabe, ali do início da juventude de Jesus, que ilustra bem qual era o estilo de vida de Jesus. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse era o estilo de vida de Jesus aqui na terra. Jesus vivia sempre ladeira acima. Ele ia o quê? Crescendo. Esse era o estilo dele. Ele ia crescendo. Crescimento constante em todas as áreas: espiritual, emocional, relacional, física. Ele ia sempre crescendo em estatura. Terceira razão pela qual ele veio como um bebê. Jesus veio ao mundo como um bebê porque nós precisávamos de perdão e salvação. O que é que tem a ver? Você vai entender. Jesus veio ao mundo como nós viemos, exatamente como nós viemos, porque nós precisávamos de perdão e salvação. Essa é outra razão pela qual Jesus veio ao mundo da forma como nós viemos. É porque para ser o nosso substituto legal diante de Deus, ele tinha que ser exatamente como nós. O que qualificou Jesus para ser um substituto dos seres humanos diante de Deus foi o fato dele ter se tornado literalmente ser humano de carne e osso. Veja, o pecado foi praticado pelos seres humanos e somente um ser humano poderia ser aceito por Deus como um substituto legal para assumir a culpa dos pecados dos seres humanos. Lembram do que Paulo disse? Por um homem o pecado entrou no mundo. Ele falava de quem? De Adão. Ele diz, mas por um homem entrou a salvação. Ele falava de quem? De Cristo. Só um humano poderia pagar pela dívida da humanidade. É por isso que ele se fez homem, para pagar a dívida dos homens. Não poderia ser um animal, não poderia ser um anjo, não poderia ser ele em forma de Deus, não. Tinha que ser humano, por isso ele se esvaziou da sua condição de Deus e assumiu a condição de homem. Assim, Jesus pôde se colocar entre nós e Deus e receber sobre ele a punição que era nossa, assumir a culpa que era nossa, levou sobre si o castigo que era nosso,
para ser qualificado como o substituto da humanidade, o meu substituto e o seu substituto diante de Deus, e dizer: Senhor, punha a mim e perdoa eles. Jesus tinha que ser homem, senão não era justo. E é essencial nós enxergarmos a cruz pelo ponto de vista divino. Porque pelo ponto de vista humano, Jesus foi crucificado, por quê? Porque foi traído por Judas, que foi entregue aos sacerdotes, que entregaram a Pilatos, que entregou aos soldados, que o crucificaram. Isso é o ponto de vista humano. Isso é apenas o meio. Pelo ponto de vista divino, Deus voluntariamente enviou o seu Filho Jesus com uma missão, a missão de ser sacrificado, de ser o cordeiro do sacrifício. E o próprio Jesus se voluntariou e se entregou para assumir a culpa pelos nossos pecados e a punição pelos nossos pecados. O Filho de Deus, o Filho amado, não foi raptado do céu e trazido à força para morrer no nosso lugar. O Filho amado de Deus se voluntariou para ser enviado à terra como cordeiro para ser sacrificado pelos nossos pecados. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18. João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Olha o que ele está dizendo: eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Querido, não esqueça, Jesus se fez carne, Jesus nasceu em Belém, porque Ele escolheu cumprir a missão de cordeiro, de sacrifício, daquele que iria ser o nosso substituto legal diante de Deus e assumir a culpa pelo nosso pecado. E Ele só poderia fazer isso se Ele se tornasse humano como nós. E Ele se esvaziou da sua condição de Deus, entrou como embrião no útero de uma mulher, se desenvolveu por 9 meses, nasceu, cresceu no mesmo processo que nós, com uma diferença: Ele foi tentado mais do que nós somos tentados, mas Ele não pecou. Em tudo obedeceu a Deus e se tornou apto. Duas coisas que tornaram Jesus apto para ser o nosso substituto: primeiro, tornar-se humano; segundo, obediente e sem pecado. Porque se Jesus tivesse cometido um único pecado, Ele não poderia ser o cordeiro, o sacrifício pelos nossos pecados. Porque se Ele tivesse cometido um só pecado, Ele precisaria que alguém morresse por Ele. Não esqueça, o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, mas foi o amor dele por você. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.